Olá pessoas, esse é mais um vídeo do canal Medicina Roxa e hoje eu vou falar sobre anticorpo e antígeno. Eu me chamo Leandro e eu sou estudante de Medicina da Universidade Estadual do Ceará. Aqui um pouco do sumário do que eu vou falar sobre antígeno, característica do anticorpo, estrutura, classe, anticorpo monoclonal e ligação do anticorpo ao antígeno. Bom, primeiramente um conceito importante de diferenciação de patógeno e antígeno. Na verdade, um patógeno tem vários antígenos, para não ficar a ideia de que são a mesma coisa. São parecidos, mas na verdade um patógeno tem mais de um antígeno. Como eu tentei mostrar nessa imagem aqui, que eu mesmo desenhei num Paint, pedi aí uma licença poética de vocês, mas eu acho que deu para entender. Aqui você tem, por exemplo, uma bactéria, e essa bactéria tem vários antígenos, que eu tentei representar de cor diferente. Então esse antígeno vermelho, ele vai gerar anticorpo específico para ele, que também será vermelho. O verde também, o azul também e o preto também. Então a ideia é de que essa bactéria, por exemplo, ela tenha vários antígenos, mas ela é um patógeno apenas. Inclusive, esse processo de você produzir diferentes anticorpos contra o mesmo patógeno é chamado de resposta policlonal. Porque você tem diferentes anticorpos policlonal contra o mesmo patógeno, que é uma resposta natural que geralmente acontece, porque um patógeno geralmente vai ter mais de um antígeno, certo? Inclusive é importante para diferenciar o que é anticorpo monoclonal, que eu vou explicar mais no final da aula. Outra coisa importante sobre esse slide é sobre o processo de opsonização. O que seria a opsonização? Eu já expliquei isso na aula passada aqui, da aula de introdução em células do sistema imune, mas o processo de opsonização é o processo de cobertura antigênica do patógeno que favorece a fagocitose. Então você tem um patógeno, esse patógeno vai ter vários antígenos, e esses antígenos serão ligados a partir da opsoninas, que são moléculas que fazem essa cobertura, e isso favorece a fagocitose desse patógeno. Quais são as opsoninas principais? Você tem moléculas do sistema complemento, que não está representado aqui. Essas moléculas fazem parte da imunidade inata, que é assunto para outra aula, mas na imunidade inata tem várias proteínas. Essas proteínas se ligam também aos antígenos do patógeno e favorece a amostra e a destruição deles. E também tem os anticorpos, principalmente a IgG, que é a opsonina que faz esse processo de opsonização. Vai se ligando aos antígenos em volta desse patógeno e vai favorecer a fagocitose pelos fagócitos, que é o macrófago e o neutrófilo. Porque o macrófago e o neutrófilo se liga a essa porção inferior aqui do anticorpo e favorece a fagocitose desse patógeno, certo? Sobre as características do anticorpo. Os anticorpos são sintetizados somente por células B. E eles se apresentam de duas formas, como está demonstrado aqui. Eles se apresentam na forma secretada e como IgG e como anticorpo de membrana. Nesse caso aqui, a gente tem a imagem da imunoglobulina secretada, que vai ter a função de neutralizar anticorpos, neutralizar antígenos. E essa neutralização é importante porque esses antígenos livres no corpo, no plasma e no tecido, são tóxicos às nossas células. Então essa neutralização é importante. Também tem a função de evitar a infecção desses patógenos, porque, por exemplo, na infecção intracelular, um vírus, uma bactéria de infecção intracelular, ela precisa se ligar a algumas proteínas das nossas células para poder entrar. E quando essas proteínas, que têm essa função do patógeno, se ligam ao anticorpo, ela não tem mais essa capacidade. Então também neutraliza a capacidade de infecção desses patógenos. E além disso, é mediar o processo de opsonização, que no caso é a IgG que faz esse processo, como eu já expliquei anteriormente. Além disso, todas as moléculas de anticorpo compartilham das mesmas características estruturais básicas. Então, o anticorpo, de modo geral, ele tem as mesmas características estruturais básicas, principalmente essa região central aqui. Mas tem uma alta variabilidade no sítio de ligação ao antígeno. Então, isso aqui que está em amarelo é o sítio de ligação, e essa região é o que mais vai variar de um anticorpo para o outro. Inclusive no ABAS, o próprio livro, que é o que está referenciado aqui embaixo, que é de onde eu tirei quase todas essas imagens, cita que existe uma extraordinária variabilidade. Então nessa região aqui existe uma extraordinária variabilidade entre os anticorpos. Porque se você parar para pensar, existem milhares de patógenos
micro-organismos que são patogênicos, e cada patógeno vai ter vários tipos de antígeno. Então, para a gente ter uma defesa efetiva, tem que ter uma quantidade de célula B diferente, muito grande também, para poder combater todos esses tipos de antígeno, para proteger o nosso corpo. Então, é na casa dos bilhões. Então, existem bilhões de linfócitos B que conseguem produzir diferentes tipos de anticorpos para poder combater esses micro-organismos e esses patógenos. Além disso, alguns anticorpos são importantes no processo de alergia. Então, nesse caso, também tem alguns alérgenos, são antígenos, que são importantes no processo de alergia, que também estão relacionados com essa quantidade de linfócitos B. Sobre a estrutura do anticorpo. Basicamente, existe uma estrutura central, que é formada por unidades estruturais chamadas de domínio IG, que está associado com o termo imunoglobulina. Por isso que os anticorpos são chamados de imunoglobulina A, que é a IgA, imunoglobulina G, que é a IgG, e assim sucessivamente. O anticorpo ele é formado por duas regiões e duas cadeias. As regiões é a FAB e a FC. Aqui a gente tem uma imagem didática que dá para observar essa estrutura do anticorpo. A gente tem a região FAB, que é essa região que está mais externa. Esse termo FAB significa fragmento de ligação ao antígeno. Então, essa região FAB, a sua função é se ligar ao antígeno. E a região FC, que é essa região mais embaixo, se liga aos receptores que tem nos fagócitos e também ao sistema complemento, como eu já tinha explicado. Então, a gente tem principalmente os fagócitos, receptores FC desses anticorpos, que auxiliam esse reconhecimento e auxiliam o processo de fagocitose. E sobre as cadeias, tem duas cadeias, a leve e a pesada. A cadeia leve é essa menorzinha aqui, por isso que é chamada de cadeia leve, e a cadeia pesada é essa maior nessa região central, certo? Essa imagem aqui é uma imagem didática, dá pra gente ver bastante essa parte estrutural e falar um pouco sobre as funções, mas tem outra imagem que ela é mais detalhada que eu também queria trazer aqui, que tem no Abas, que seria essa imagem, que eu vou explicar cada ponto aqui. Vamos lá com calma. Primeiramente, o domínio IG é esse semicírculo aqui que está representado, como eu falei para vocês, que é a unidade estrutural básica do anticorpo. Observe que todo anticorpo é feito dessa unidade. Aqui em verde, a gente tem a cadeia leve. Em vermelho, a gente tem a cadeia pesada. E a gente também consegue observar as regiões. A gente tem a região FAB, aqui com o sítio de ligação mais externo, na ponta. E a região FC, cujas funções eu já expliquei anteriormente. Sobre essas letras que aparecem aqui, a gente tem um VH e um VL, e depois a gente tem essa letrinha C. O que isso significa? Só a nível de curiosidade. Essa letrinha V significa variável, como eu falei para vocês, é a região de maior variabilidade. E esse H vem de heavy, que seria de cadeia pesada, porque todos esses termos são termos em inglês. Bom, VH que seria de domínio variável da cadeia pesada. E desse outro lado seria domínio variável da cadeia leve. Esse L aqui no caso é de light, que é de cadeia leve. Esse C seria a região constante. Então é C de constante, C de pesado e L de leve, certo? Eu acho que eu não comentei, mas o que significa FC? Quando for estudar esses anticorpos em laboratório, em solução, esses anticorpos se cristalizavam nessa região FC. Então essa região FC em solução, quando estavam estudando isso no século passado, essa região se cristalizava. Então foi chamado de fragmento cristalino por isso. Então região FC significa isso, fragmento cristalino. Sobre as classes de anticorpos. Os anticorpos são divididos em classes e subclasses distintas, com base em diferença na sua estrutura da região C da cadeia pesada. Então, essa região C aqui, que é a região constante, é o que vai diferenciar as classes de anticorpos. O que vai mudar nessas classes? A sequência de aminoácidos e, depois que esses anticorpos são produzidos, existe a associação com alguns carboidratos. Então, no processo pós-traducional, ou seja, depois que essa proteína é produzida, lembrando que uma proteína precisa do RNA mensageiro e do tradutor e do transporte. Depois que isso é traduzido, no processo pós-traducional são associados alguns carboidratos. E o que vai mudar também de um anticorpo para o outro são esses carboidratos nessa região C principalmente. Inclusive, o anticorpo ele é uma glicoproteína. Ele não é puramente proteico, mas é muito comum chamar um anticorpo apenas de proteína e não tem nenhum problema. Mas ele é uma glicoproteína.
Aqui sobre as funções de cada uma. Primeiramente, eu queria destacar aqui algumas classes funcionam como receptor de membrana, outras classes apenas na forma secretada e outras têm a função tanto na forma secretada como na forma de receptor de membrana, certo? O IgD atua somente como receptor de membrana e o IgG e o IgM atuam tanto como receptor de membrana como na forma secretada. Já o IgE e o IgA atuam somente na forma secretada, ok? Sobre a forma secretada, os anticorpos eles podem se associar. Eles não são sempre monômeros. Eles podem ser dímeros, que é quando esse anticorpo ele é produzido, se associa com outro anticorpo e na forma secretada se apresenta como dímero, que é o caso do IgA. E tá aqui uma imagem que dá para identificar bem como é que ele se apresenta na forma secretada. Lembrando que o IgA não se apresenta como receptor. E também tem o IgM, que quando ele é secretado, quando ele é produzido, ele se associa com outros anticorpos e na forma secretada forma um pentâmero, que no caso ele fica com essa característica aqui estrutural, certo? Quando esses anticorpos estão na sua forma de receptor de membrana, eles são sempre monômeros. Essas características aqui é apenas na sua forma secretada, ok? Sobre as funções, eu trouxe aqui uma imagem, uma tabelinha do ABAS também, e eu destaquei as funções principais. A IgG, ela faz a opsonização, como eu já expliquei, que é o processo de favorecer a fagocitose por macrófagos e neutrófilos. A ativação da via do sistema complemento, já que ela é uma opsonina. E é o único anticorpo que atravessa a placenta. Então, imunidade neonatal, transferência de anticorpos maternos através da placenta e do intestino. Além disso, neutraliza micro-organismos e toxinas, que eu já fiz um comentário sobre isso também. No caso do IgM, na sua forma secretada, ativa o sistema complemento, que é o sistema da imunidade inata, que favorece a destruição dos antígenos. A IgA está relacionada principalmente à imunidade de mucosas. Então, na mucosa, tem bastante secreção de IgA e ela que vai neutralizar essas toxinas e os micro-organismos, participa da nossa defesa, do trato gastrointestinal e respiratório, certo? Inclusive, no leite materno, também tem transferência de IgA, mas não através da placenta, através do leite materno. Como o bebê ele vai sugar esse leite também vai ter IgA, imunoglobulina A, e isso vai ajudar o bebê a se proteger de patógenos, certo? Já que ele ainda não produz os próprios anticorpos. A IgE tem basicamente duas funções. Ela participa do processo de hipersensibilidade, mediada pela degranulação do mastócito, que seria o processo de alergia, como eu já tinha comentado, e também defesa contra helmintos, contra verminoses, mediada por eosinófilo. Se você não conhece muito sobre as funções de cada célula ou quiser revisar sobre as funções da célula, como eu já comentei, eu tenho aqui um vídeo explicando sobre as células do sistema imune e uma introdução que tem uma playlist aqui no canal, certo? Sobre o anticorpo monoclonal, a gente já está no final do vídeo. O anticorpo monoclonal é uma coleção pura de moléculas de anticorpos idênticas e com a mesma especificidade. Então, traduzindo, em laboratório foi produzido uma técnica em que se produz um anticorpo e se faz clone desse mesmo tipo de anticorpo. Como o anticorpo ele é altamente específico, isso pode ter várias implicações clínicas importantes, certo? Aqui eu destaquei as principais, que seriam imunodiagnóstico, identificação tumoral e imunoterapia. A ideia é, no caso do imunodiagnóstico, que quando você está infectado por algum patógeno, você vai produzir anticorpos específicos e você vai ter antígenos específicos também no seu sangue, provavelmente ou nos tecidos. Então, a partir de uma amostra, você em laboratório consegue fazer essa reação de antígeno e anticorpo, e se der positivo, a partir de auxílio de algumas enzimas, por exemplo, no caso do teste de ELISA, você consegue mudar a coloração e identificar. Então, eu preciso identificar se o indivíduo realmente tem o parasita X. Quando eu coletar a amostra e fizer essa reação, no imunodiagnóstico, você vai identificar que realmente ele tem ou não esse patógeno. Isso é importante para o tratamento, porque quando o indivíduo não tem um diagnóstico adequado, o tratamento também não vai ser adequado e isso piora o quadro clínico do paciente. Inclusive, ele pode levar a óbito se não fizer o tratamento correto. Isso serve também para a identificação tumoral. Os nossos tecidos têm proteínas específicas para cada tecido. Então, é importante também para identificar o tipo de antígeno, que no caso seriam as proteínas do tecido, da neoplasia, que também é importante para o tratamento, e também tem alguns casos que tem neoplasia, que tem metástase.
Então essa neoplasia dá metástase, vai para outras regiões do corpo, e para identificar qual é a origem desse tecido, então, por exemplo, um câncer de mama pode ir para outra região e também se manifestar em outra região do corpo, além da mama, e gerar os sintomas do câncer. Então, para me identificar qual é o tecido de origem, se realmente é mamário ou se é outro tipo de tecido, eu posso fazer essa identificação tumoral a partir da técnica de anticorpo monoclonal, já que o anticorpo é muito específico e eu consigo produzir vários com a mesma especificidade. E tem a imunoterapia, que pode ser aplicada para doenças inflamatórias, pode ser aplicada para neoplasias. Alguns exemplos de doenças que podem ter imunoterapia. Algumas doenças de processos inflamatórios, por exemplo, no caso da artrite reumatoide, você pode produzir anticorpos contra o TNF, que é uma citocina inflamatória. Então, o anticorpo ele se liga ao TNF, esse TNF não vai mais cumprir a sua função inflamatória, porque ele não vai se ligar mais às células, porque ele está ligado ao anticorpo. Isso vai diminuir a inflamação, que vai diminuir a dor, vai diminuir o edema e vai diminuir a perda de função daquela região inflamada, porque ela vai diminuir a inflamação. E também no caso de neoplasias, que é bem comum, ter imunoterapia, é até mais aplicável, inclusive, que é leucemias, algumas doenças epiteliais e vários tipos de neoplasias podem ter tratamento com imunoterapia, já que os anticorpos monoclonais vão ser bem específicos. Mas, infelizmente, é importante destacar que essa terapia com anticorpo monoclonal ainda é bastante cara em relação aos outros tratamentos. Outra coisa importante é sobre as quantidades séricas de IgM e IgG. Se o indivíduo tem uma IgM alta e uma IgG baixa, significa que ele está tendo uma reação aguda contra aquela doença. Então ele nunca foi exposto anteriormente àquela doença, com aqueles antígenos, e ele tem um IgM, porque ele foi infectado pela primeira vez naquele momento. Inclusive você pode decorar IgM, esse M de momento, certo? Para diferenciar, é um macete para ajudar a decorar. Se o indivíduo tem uma IgM baixa e uma quantidade sérica de IgG alta, significa que ele já foi exposto àquele patógeno, mas no momento ele não está infectado. Então ele já tem uma defesa prévia com células de memória, caso ele precise e seja reinfectado. E tem uma condição em que o IgM e o IgG sérico está alto no indivíduo. Significa que ele já foi exposto anteriormente, por isso que ele tem uma IgG alta, mas ele também está tendo infecção novamente. Por isso que ele está tendo também uma IgM alta. O último tópico é a ligação dos anticorpos aos antígenos. O que seria um antígeno? É qualquer substância que pode ser especificamente ligada por uma molécula de anticorpo ou receptor de célula T. Então, esse é o conceito geral de antígeno que é dado pelo Abbas também, que é o livro que eu me baseei para criar esse vídeo. Mas nem todos os antígenos são reconhecidos por linfócitos específicos, porque mesmo que eles sejam reconhecidos, eles podem não ativar esses linfócitos, melhor dizendo. Os antígenos que conseguem ativar os linfócitos e ter uma reação mais significativa do sistema imune são chamados de imunógenos, que é um termo que eu também já falei anteriormente em outro vídeo aqui do canal. E esses imunógenos significam que eles conseguem ter uma reação significativa do sistema imune, principalmente da imunidade específica, certo? No caso, um exemplo de imunógeno, o lipopolissacarídeo, que é o LPS, certo? Que é presente em bactérias gram-negativas. Então é bem característico das bactérias gram-negativas, que está na membrana da bactéria gram-negativa, na membrana externa, e é um exemplo de um antígeno que tem uma boa reatividade do sistema imune. Inclusive é bem tóxico e a gente tem até receptores específicos para esse LPS. Além disso, os antígenos, muitas vezes eles são grandes. Quando os antígenos são grandes, são chamados de macromoléculas. Exemplos, proteínas, polissacarídeos e ácidos nucleicos. São normalmente muito maiores do que a região de ligação ao antígeno de uma molécula de anticorpo. Então, alguns antígenos são pequenos, e o anticorpo, quando se liga praticamente ao antígeno todo. Mas no caso de macromoléculas, você pode ter, por exemplo, uma proteína muito grande. Quando o anticorpo vai se ligar, ele vai se ligar só a uma região dessa proteína. E essa região que ela gera mais resposta imune para poder criar um anticorpo, que o anticorpo consegue se ligar com mais facilidade, a gente chama de determinante ou epítopo. Então, é uma região que tem uma capacidade melhor de ativar os nossos linfócitos, o nosso sistema imune, certo? E essa região que tem essa maior capacidade de uma macromolécula é chamada de determinante ou epítopo, que são para antígenos que têm moléculas muito grandes, né? Proteínas, polissacarídeos e ácidos nucleicos. A referência que eu usei foi o Abbas,
Imunologia Celular. É um bom livro para estudar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like, deixe algum comentário. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar que depois eu respondo. Pedir para você se inscrever no canal e até o próximo vídeo.